Como é que eu vou amar alguém se eu não conheço? E se eu conheço alguém, eu observo, eu vejo e eu escuto. Eu observo e eu vejo essa pessoa no Evangelho, na palavra que eu medito, e eu escuto ele dizendo: eu te amo, você é precioso para mim, eu quero você, eu quero ficar contigo. É isso que Deus quer falar para nós. Como eu vou amar a Deus se eu não paro para escutar e saber quem que Ele é? Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, Viva de Coriés, o Percor Maria, nesse dia 3 de novembro de 2024. Nós estamos então aí na nossa primeira ou 31ª semana do nosso tempo comum, esse domingo aí que nós estamos meditando. Você sabe muito bem que eu expliquei isso no dia 1º de novembro, que hoje eu estou aqui seguindo o calendário alemão. Então, se você está numa região do Brasil, ou numa região de Portugal, ou sei lá, uma região que fala português, talvez hoje você esteja celebrando a festa de Todos os Santos. Então, se você quiser ouvir a homilia, então você volta lá no dia 1º de novembro e você vai ouvir a homilia do dia de Todos os Santos. Mas hoje, então, eu medito aqui o Evangelho. O Evangelho desse domingo, 31º domingo, é o capítulo 12 de Marcos, versículo de 28 a 34. Aproximou um escriba ali, né? E ouvindo aquela discussão toda, eles perguntaram qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus. Qual que é o primeiro mandamento? E aí então Jesus respondeu: o primeiro mandamento de todos é este: ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Olha, é interessante nós notarmos aqui, se eu fizer uma pergunta dessa, por exemplo, uma catequese, se eu fizer uma pergunta dessa, talvez num ambiente religioso, eu perguntar qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus. Muita gente vai responder que é amar a Deus sobre todas as coisas, mas não é. O primeiro mandamento aqui é ouve, Israel. Ouve, ouvir. Como que nós hoje estamos carentes em ouvir? Quem de nós aqui para, ao longo do dia, para ouvir o que o Senhor está querendo dizer para nós? Quem de nós aqui, nessa vida corrida que nós vivemos, paramos um pouquinho na frente do Santíssimo, por exemplo, ficamos ali e diz: Senhor, fala que o teu servo escuta. A gente não consegue nem ouvir, nem às vezes as pessoas estão do nosso lado, né? Como que é difícil você ouvir alguém que está do seu lado sem você dizer de você mesmo. Santa Teresinha, quando ela estava adolescente, tinha as rodas católicas, tinha os encontros católicos que ela participava na Basílica de Nossa Senhora, em Alessone. Ela dizia, ou depois também, né, em Lisieux, ela dizia que era enfadonho, que era cansativo ficar falando de Deus nesses círculos católicos, que era mais fácil falar com Deus. Era mais fácil ouvir a Deus, falar com Deus, tirar um tempo para isso. Mas isso é um exercício. Se você não tirar tempo para você escutar o que o Senhor quer dizer, fazer uma lécio divina, por exemplo, quem de nós aqui, depois de ouvir o Teós, depois de ouvir aqui o que é o Evangelho de hoje, de Marcos, capítulo 12, versículo de 28 a 34, quem de nós aqui, de uma certa forma, para um pouco, medita, fecha os olhos, fica um pouco em silêncio, no seu momento de oração, no seu momento de intimidade, e pergunta ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer dizer para mim hoje com essa palavra? O que o Senhor hoje quer me mostrar hoje? Mas a gente vive num mundo automático. A gente vive hoje num mundo totalmente automático, que ninguém escuta mais nada. Umas missas cada vez mais barulhentas, uma missa cada vez mais muvucada de coisa, cheia de coisa. A gente não consegue parar, a gente não consegue meditar, não consegue, né, aprofundar ali, né? O pseudo Jerônimo diz aqui na Catena Áurea, né? Ouve, Israel,
O Senhor nosso Deus é um único Senhor. Ele disse ser este o primeiro de todos os mandamentos, isto é, o que antes de tudo devemos colocar em nosso coração como fundamento único da piedade, isso é, o conhecimento e a confissão da unidade divina, como a prática de boas obras que se aperfeiçoa no amor de Deus e ao próximo, acrescentou depois, então, amarás o Senhor de Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Mas a fé, ela entra pelo ouvido. Se eu não escuto, se eu não leio, se eu não escuto uma pregação, se eu não rumino aquilo dentro do meu coração, a palavra que eu ouvi na Lécio Divina, ou num livro espiritual que eu li, numa palavra de um santo, como é que eu vou ter fé? Como é que eu vou amar Deus de todo o coração? Como é que eu vou amar Deus de todo o meu entendimento, com toda a minha força, se eu não sei quem é Deus, se eu não falo com Ele e se eu não escuto o que Ele fala comigo? Como é que eu vou amar? Como é que eu vou amar alguém se eu não conheço? E se eu conheço alguém, eu observo, eu vejo e eu escuto. Eu observo e eu vejo essa pessoa no Evangelho, na palavra que eu medito, e eu escuto ele dizendo, eu te amo, você é precioso para mim, eu quero você, eu quero ficar contigo. É isso que Deus quer falar para nós. Como eu vou amar a Deus se eu não paro para escutar e saber quem que Ele é? Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peutrautina e Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.